Pai confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Essa pergunta, o que é que nós podemos fazer na obra de Deus? Essa é uma pergunta que pode ser atualizada na nossa vida diariamente. E a resposta de Jesus é: a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por Deus ao mundo. Então lhe disseram eles, verso 39, aliás, verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha, gente, o que já tinha acontecido até aqui, todos os sinais que tinham acontecido até aqui, eles não tinham percebido. Queriam mais sinais. No verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Às vezes a gente acha super incrível que aquele povo tenha comido o pão que veio do céu durante 40 anos. Deus manteve a alimentação deles, um alimento que era dado diariamente. No final do dia não tinha mais, só tinha ao amanhecer do dia, que era para eles aprenderem a viver um dia de cada vez, dependendo da graça de Deus, dependendo da bondade de Deus. E agora eles relatam para Jesus e dizem: olha, mostre sinais de que tu és o enviado de Deus, porque Moisés, nossos pais, nossos antepassados se alimentaram do pão do céu. Porque esse Jesus tinha terminado de fazer aquela multiplicação dos pães de peixe. E aí Jesus replicou dizendo: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu eu sou o sou pão o da pão da vida. vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, e embora me tenhas visto, não creio. Até o 36, manda ler hoje, até o 36. Então, irmãos, como o povo respondeu ao milagre e como Jesus usou isto para buscar ensinar quem ele é. Então Jesus multiplicou aqueles alimentos, atendeu toda aquela multidão, mandou recolher o restante dos cestos, deu 12 cestos, como nós vimos na lição de ontem. E aí Jesus agora começa a puxar a mente deles, atrair a mente deles para algo superior a tudo que já tinha acontecido até ali. Que ele próprio era o pão do céu. Por isso que nossa oração hoje deve ser manter o foco nele. Ele é a palavra viva, o evangelho em pessoa. Então, como Jesus não está aqui fisicamente, nós temos a palavra em nossas mãos e devemos mergulhar nela, porque a palavra de Deus é que vai expandir nossa mente nos assuntos concernentes ao reino de Deus. Ele disse: quem vem a mim nunca mais terá fome. Ele disse: eu sou o pão da vida. Essa expressão eu sou, a lição de hoje remonta lá a Êxodo, quando Deus aparece a Moisés. Moisés disse: quando eu chegar lá no Egito e falar com o povo que o Senhor me enviou,
Aí Deus disse, eu sou. Diga ao povo que eu sou que enviou. E agora Jesus repete aqui no capítulo 6, e em vários outros capítulos aqui do livro de João, Jesus repete. Olha, Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6,35. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8,22. Jesus disse, eu sou a porta. João 10, verso 7, verso 9. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Em João 10, 11, 14. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. João 15, verso 1. Cada uma dessas declarações apontava para a verdade sobre Jesus. Mas o povo ignorava isso. Irmãos, às vezes nós também ignoramos. Muitas vezes a nossa vida não confirma que nós cremos nisso. Tratamos de um Jesus que nós adoramos como se ele fosse um refúgio, uma resolução, como é que se diz? Um refúgio, um ponto para onde a gente corre para resolver as coisas dessa vida, as enfermidades, os problemas, os conflitos, os desastres, os desentendimentos na família, os casamentos destruídos. Então as coisas desse mundo, irmãos, as coisas dessa vida nos absorvem de uma maneira que nós corremos para Jesus muitas vezes unicamente por causa das coisas daqui. Por causa do desemprego, o dinheiro que não dá, o dinheiro pouco. Muitas vezes, irmãos, nós corremos para Jesus em oração unicamente por causa das coisas daqui. Se a gente fosse analisar nossos conteúdos em oração, nossos diálogos com Deus, nossas orações, a conversa que nós temos com Deus, geralmente, irmãos, as nossas conversas com Deus giram em torno dos nossos interesses terrenos. Então, o fato de ele alegar ser o enviado de Deus, não, mas recusar ser o rei de Israel, porque Jesus se apresentava como enviado de Deus, ele não estava ali para ser o rei de Israel. O povo queria ele como um rei, porque ele tinha as credenciais de um rei que atendia às duas demandas de uma guerra, que é alimentação do exército e cura aos feridos. Jesus tinha essas duas credenciais, essas duas características que o apresentavam como altamente capaz de tomar as rédeas do governo do país. Ele podia alimentar o exército e podia curar os feridos. E por que Jesus não aceitou ser um rei? Então, quando Jesus recusou ser um rei, quando ele saiu, foi só vir para o deserto, lá para o monte, despediu a multidão, todo mundo estava pronto para coroá-lo como rei. Jesus sai, vai sozinho para o monte orar. Então, quando o povo não entende o cerne da questão, abre a mente para a incredulidade. Se nós focarmos nas coisas daqui, abrimos o coração para a incredulidade nas coisas de lá. Teremos dificuldade de entender os mistérios do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse dia. Que Deus clareie na nossa mente. Que nós não somos daqui. Nós não vamos ficar aqui. Que nós possamos dedicar tempo, esforço, pesquisa, conferência e vigílias sozinhos, vigílias individuais, irmãos.
Depois que eu aprendi a fazer vigília individual, aprendi com o pastor Diego. Vigília individual, irmão, enriquece a gente de um jeito. É claro que a vigília coletiva também fortalece. Mas quando Jesus diz assim, vigiar e orar, nós não devemos esperar reunir a congregação para fazer uma vigília. Irmãos, vamos aprender a fazer vigílias individuais. Porque na pesquisa da palavra, nossa mente se alarga, se elastece para compreender os mistérios do reino do céu, que é para lá que nós vamos. Amém? Querido Deus, muito obrigado pela lição da Escola Sabatina. Obrigado, Deus. A lição da Escola Sabatina é a teologia ao alcance do leigo. Qualquer um de nós pode entender. Verdade, Deus. Muito obrigada pela lição, Senhor. Sim, Deus. Que cada irmão aqui possa absorver, refletir, meditar, colocar em prática. Sim, Deus. Que a nossa vida, Senhor, seja vivida num foco, num único foco, o céu. Sim, Deus. Abençoe agora a Jaqueline, Senhor, que ela vai passar para nós o conteúdo do serviço cristão. Nos desperta, Senhor, nos une, nos encoraja. Sim, Deus. Por favor, não deixe nenhum de nós fraquejar. Sim, Deus. Por favor, Em nome segura-nos. de Jesus, amém. Amém.